A morte faz parte da história humana. A mesma é composta por diversos fatos que a morte foi testemunha, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Iraque, enfim, diversos conflitos que permeiam a história humana. Mas você já ouviu falar das grandes epidemias que já marcaram a história da humanidade? Me permita, no vídeo de hoje, lhe contar sobre a mais terrível epidemia que marcou a história humana, principalmente na Europa. Uma peste, uma doença tão terrível, que matava em questão de dias. E mesmo aqueles que sofriam da doença, morriam, tinham a possibilidade de não serem enterrados, porque os seus próprios corpos se tornavam um perigo mortal para os que estavam em volta. Hoje vamos estar falando de uma peste, a peste negra. Tudo isso você vai ver aqui no canal Jornada na História. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar retratando sobre a peste negra. Eu aproveitei esse embalo de no vídeo passado, no de sexta-feira passada, eu vou deixar aí no card para você que ainda não viu, queira ver, dá uma visitada, dá uma olhada, tem um vídeo bem legal sobre o feudalismo. Eu aproveitei para falar sobre a peste negra, um tema que permeia a história da Idade Média. O que foi essa doença? Por que ela é tão terrível? Por que ela dá calafrios ao homem medieval? Entenda. A peste negra ela foi uma doença que ela apareceu não somente uma vez na vida do homem europeu. Ela apareceu diversas vezes na história da Europa. Há de se entender que como essa doença ela chegou no continente europeu. Segundo a historiografia, essa doença ela aparece na Ásia, com os mongóis. E com o contato do homem europeu, isso já no século XIV, se achegando à questão comercial, às rotas de comércio, as cidades italianas, começaram a trazer a doença para as cidades costeiras dentro da Europa. Como assim, professor? Vou explicar. Bom, lembra que o homem ele começou a adentrar o mar, isso as cidades italianas, a questão comercial? Então, os homens italianos, ao adentrar todo aquele território comercial do mar, começou a ter contato com as cidades perto do mar Egeu, e nisso começou a ter um certo problema do seguinte: eles não estavam só trazendo noz moscada, seda, pimenta, não. Eles também estavam trazendo ratos no porão dos navios. Como assim? Simples. A peste negra ela é transmitida através de uma pulga que transmite a doença às pessoas. Essa pulga ela tá no rato, o rato entrava em contato com as pessoas e as pessoas pegavam essa doença. Hoje nós temos a ideia de que o rato ele pode transmitir a raiva, a leptospirose, mas naquela época o rato transmitiu fortemente para as pessoas das cidades a peste negra. O grande problema da peste negra foi a sua quantidade de vítimas. Porque entenda, a peste, quando a pessoa ela adquiria a peste negra, ela apresentava sobre si determinadas características da doença. Alguns apareciam caroços do tamanho de maçãs ou grande tamanho de ovos, às vezes nas axilas ou na virilha. E era uma dor infernal, era chamada de bulbos, por isso que a peste negra também é chamada de peste bubônica ou morte negra. Em outras situações, a peste ela apresentava manchas negras no corpo e uma febre de 41 graus. A pessoa ela ia passando dias e dias apresentando delírios, uma febre muito alta, passando mal toda hora. E a peste, quando uma pessoa ela adquiria a peste, não era necessário um rato ter contato com uma outra
para essa pessoa pegar a peste. Se uma pessoa entrasse em contato com alguém que estava infectada com a peste negra, através do ar, do sangue, do pulmão, a pessoa poderia pegar a peste negra. Ou seja, foi algo tão terrível, que alastrou a Europa. Para vocês terem uma ideia, eu gostaria de apresentar isso como curiosidade a vocês. As cidades costeiras, as pessoas tinham contato com esses navios, ratos desciam e as pessoas ficavam infectadas com essas doenças. Alguns autores, alguns historiadores vão dizer que a peste negra ela ocasionava uma fuga de pessoas no seguinte: as pessoas saíam daqueles vilarejos porque não tinha como ficar naquela região com a peste negra, e as casas, imagine isso, mansões, casas gigantescas, lindas, bonitas, cheias de joias, diamantes, tudo isso, mas não se podia tocar porque a peste já tinha tomado tudo aquilo. Ou seja, se uma pessoa rica ela adquirisse a peste negra, a sua família não podia ficar por perto, seus filhos, sua esposa, enfim. A pessoa, tudo que tivesse em contato com ela, poderia ficar infectado. Ou seja, eram aquelas mansões abertas, com ouro, com joias, os corajosos poderiam ir lá para tentar pegar. Só que poderiam também ficar infectados e morrer com a doença. Alguns vão dizer que não havia tanto espaço para enterrar as pessoas, porque não tinha como. E outra, algumas pessoas pagavam, algumas pessoas que estavam numa situação bem difícil, para poder pegar aquela quantidade de corpos e enterrar, porque se você tivesse contato com o corpo da pessoa, você também pegava a peste negra. Estão vendo quão terrível isso? E outra, a peste negra ela vai mexer também na visão da questão de morte do homem europeu. Antes da peste, o homem europeu ele seguia a sua vida, até porque na Idade Média a igreja regia a vida do homem, ensinando toda a questão do nascimento, da vida, as questões sexuais, como se portar na sociedade e até mesmo na questão da morte. Então o homem já tinha aquela cartilha pré-determinada de: se eu for uma pessoa boa, der esmolas, seguir a vida simplesmente, eu vou encarar a morte e vou alcançar os céus. Feito boas obras, estou bem. Só que o problema é que a peste foi algo que pegou o homem europeu de surpresa. Então, até mesmo essa questão da morte mexeu com a cabeça do homem europeu. Porque ele não via mais a morte como uma passagem para a vida nos céus, ou o segmento de Jesus, não. Ele via a morte como algo terrível, que lhe privava de poder aproveitar a vida e não poder fazer as coisas que o ajudassem a alcançar a salvação. Essa era a imagem que o homem europeu teve da morte após a peste negra. Entenda uma coisa. A peste negra ela matou de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia. Ou seja, muitas pessoas morreram com a peste negra. Tanto que uma das criações na medicina por causa da peste negra, para você que já jogou até mesmo Assassin's Creed 2 com o Ezio Auditore ou Assassin's Creed Brotherhood, você vai notar a presença de um personagem, um médico, aonde ele possui a máscara e a máscara tem um bico de pássaro. Essa máscara foi criada pelos médicos para impedir o contato com a doença. Ou seja, até nisso a medicina se modificou para poder se adaptar à peste. E naquela época foi uma coisa muito terrível. Para você ter uma ideia, a peste negra ela matou 1/3 da Europa. Eu não estou me referindo somente à França, à Itália, Portugal, não. Eu estou falando de um continente inteiro. 1/3 de um continente inteiro morreu por causa da peste negra. Olha, é algo muito terrível de se pensar. Como uma doença matou tanta gente. Claro que hoje nós temos doenças como o ebola, a febre amarela, a própria AIDS, o câncer. Mas imagina uma doença matar um continente inteiro. Esse foi o maior terror do homem europeu. A morte que vinha
de onde você menos espera, até mesmo do ar, a morte alada. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo meio tenebroso, mas a peste negra é algo a se pensar e analisar na visão do homem europeu. Eu só quero pedir um favor. Deixa aquele like no vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Nos siga, galera, nas nossas redes sociais, está aparecendo aí pra você. E não esquece da nossa campanha. Hashtag Rumo a 1000 inscritos. Vamos tornar o canal Jornada na História conhecido no Brasil e no mundo. E ó, não se preocupa. Os temas que vocês pediram vão aparecer aqui no canal, tá bom? Eu continuo por aqui. Bom final de semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.